Irmãos, nessa manhã, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quando Cristo voltasse, quando Ele voltar para buscar a igreja, para te buscar, onde você gostaria de estar? Já pensaram nisso? Segundo pesquisa, 90%, eu não vou falar cristãos, porque nosso país é um país cristão, né? Vamos falar os crentes em Cristo Jesus. Segundo pesquisa, 90% gostaria de estar no templo. Querido, então venha para o templo. Venha para o templo. Viu? A reunião no templo, irmãos, é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. Viu? Fala assim, Hebreus: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, às vezes alguns falam que eu sou meio saudosista, né? Mas, irmãos, a transmissão não me impressiona em nada, viu? Para mim, o que vale é a reunião no templo. É estarmos juntos. É aqui que eu abraço, que eu vejo, que eu pergunto. Não é outro lugar não, meus irmãos. Então, irmãos, venha para o templo. Venha para a casa de Deus. Nos reunimos como igreja. Isso é muito importante. E, irmãos, nessa manhã, talvez você vai pensar que a mensagem é, como diz os pentecostais, né? Nós irmãos pentecostais, pensar que a mensagem é um cajado. Não é cajado, não. É a palavra de Deus, tá? E nessa manhã, irmãos, eu queria falar com a igreja sobre sobre Marcos, capítulo 10. Marcos 10, do verso 17 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mates, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a leitura em nossos corações. Irmãos, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou começar assim, queridos. Onde está o seu tesouro? Por que essa pergunta é tão importante? Porque essa pergunta foi feita por Jesus há mais de 2000 anos. E a resposta que você der
vai mostrar quem é o seu Senhor. Onde está o seu tesouro? Porque disse Jesus em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Meus irmãos, onde está o nosso tesouro? Onde está o seu tesouro nessa manhã? Você veio aqui no templo hoje, você se arrumou, colocou sua roupa de crente, né? Eu coloquei também. Não é assim? Chegamos ali, quando chegamos na porta do templo, talvez você já mudou o seu palavreado. Agora eu estou entre irmãos. Agora, meu palavreado tem que ser de um crente. Talvez alguns tenham feito isso. Alguns fazem isso. Talvez você chegou aqui nessa manhã, antes de entrar no templo, dizendo ou mostrando onde está o seu tesouro. E às vezes não é o Senhor o seu tesouro. Mas, irmãos, não se engane com uma coisa. Onde estiver o nosso tesouro, segundo Jesus Cristo, aí, nesse exato lugar, vai estar o seu coração. Irmãos, não se engane com a vida religiosa. Não se engane em achar que por você ter vindo aqui hoje, dentro desse recinto, você está com o coração no lugar certo. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, lá, ali mesmo, aí, estará o seu coração. Irmão, não tem como a gente fugir disso. Ele falou assim, irmão, Jesus Cristo, em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim, e não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, olha que interessante, do que a sua mulher, do que os seus filhos, do que os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a própria vida, você não pode ser discípulo dele. Ele disse isso. Você não pode ser meu discípulo. Irmãos, e Deus só tem um tipo de seguidor. Discípulos. Não tem. Eu admiro Jesus. Irmãos, pelo menos que eu lembro agora, 3 religiões admiram Jesus, mas não tem Jesus. Uma diz que Jesus foi um super-homem na história. Outra diz que Jesus foi um grande profeta. Outros dizem que ele foi uma força ativa de Deus. Estamos aí, irmãos. Irmãos, isso que eu li aqui, se alguém vem a mim, no grego, sabe o que quer dizer? A mesma coisa. Mas, pastor Samuel, se eu não amar a Jesus mais do que o meu pai, mais do que a minha mãe, mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, e até a minha própria vida, eu não pode. Irmãos, é Jesus que disse isso, não sou eu. Eu até queria que pudesse, o Isaac. Mas Jesus disse que não pode, meus irmãos. Irmãos, cuidado com a vida religiosa. Ela pode nos enganar. Em outro lugar, ele falou assim, em João, aquele que não come a minha carne, vou apontar aqui, mas é só simbolicamente, mas ele falou assim, aquele que não come a minha carne e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. O que você faria?
Lá, no início da igreja, quando os romanos ouviram isso, eles chamaram os discípulos de canibais. Eles comiam carne humana. Aquele que não come e não bebe, não tem parte comigo. O que você fará? Marcos? Então tem que comer a carne de Jesus e beber o sangue, sim. O que isso quer dizer? Que eu preciso aceitar o sacrifício completo dele na cruz do Calvário. Eu tenho que me alimentar dele constantemente. Irmãos, a vida de um crente em Cristo Jesus, biblicamente, é uma vida acima da média. Aqui, chegou aqui um judeu, cheio de boas intenções. Ele chegou e ele se ajoelhou. Imagina isso, Mary, né? Chegar numa multidão, todo mundo em pé, você se ajoelha diante de uma pessoa e pergunta assim: que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta daquele jovem, queridos. Eu não sei se ele já tinha visto Jesus, eu não sei se ele ouviu falar de Jesus, mas o texto mostra que ele sentia uma admiração por Jesus. Ele não viu Jesus como mais um rabino da época, mais um mestre da época. Ele olha assim, ele chega até Jesus numa atitude aparentemente de adoração. Assim chegou aquele jovem até Jesus. Só que, irmão, Jesus, querido, não precisa de bajulação. Ele não quer ser bajulado. Ele não quer que você encha ele de elogios. Ele quer que você obedeça a ele. Ele quer que você ande segundo a palavra dele. Ele quer que o seu caminhar seja um caminhar de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, não um encontro com a religião, não um encontro com a Igreja Batista, que é muito bom estar aqui, é muito bom, né? É muito bom ser batista. Mas o encontro com Jesus, irmãos, está acima disso, está além disso, é um encontro com o próprio Jesus. E aparentemente, aquele homem chega ali e parece que ele chegou cheio de boas intenções. Mas, irmãos, Jesus, quando nós chegamos até ele sempre vai olhar para o seu coração. Ele vai olhar num lugar que ninguém consegue chegar. Ele vai olhar para um lugar que ninguém consegue ver o que está acontecendo de fato. Eu creio que para muitos ali, até para os discípulos, eles ficaram admirados. Porque notem, você não encontra na Bíblia, se alguém aqui encontrou, me fala que eu devo ter pulado o texto. Os discípulos, com Jesus em vida, se prostrando diante dele. Alguém conhece? Alguém já viu um texto desse? Os discípulos se prostrando diante de Jesus em vida? Nós não conhecemos. Mas esse jovem aqui, ele fez. Ele chegou dessa maneira. Ele chegou, se ajoelhou e fez uma pergunta para Jesus. Irmãos, mas não se esqueça, as perguntas que fazemos para Jesus, elas são de consequências eternas. E aquele homem, irmãos, aquele jovem, era, segundo a palavra, uma pessoa muito rica. Irmãos, o dinheiro é o ídolo mais adorado na atualidade, sabia disso?
O dinheiro é isso. É o ídolo mais adorado na atualidade. Eu vou usar aqui o dinheiro porque o texto fala do dinheiro. Tá? Mas qualquer coisa que você colocar acima de Deus na sua vida, isso vai dirigir a sua vida. E o que você colocar acima de Deus na sua vida, Deus não tem lugar. Irmãos, duas perguntas são feitas quando vai fechar um negócio, né? Quanto eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? E quanto eu vou deixar de ganhar se eu não fechar esse negócio? Irmãos, segundo a Bíblia, e eu gosto que o Hernandes Dias Lopes coloca muito bem isso, que o dinheiro não é só uma moeda. O dinheiro não é só um instrumento de compra e venda. Segundo a Bíblia, o dinheiro, ele é um espírito. Sabia disso? Segundo a Bíblia, o dinheiro é um Deus. Mamon. E o Hernandes diz assim, Hernandes Dias Lopes, que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Pessoas se casam, não é assim? Se divorciam, matam e morrem pelo dinheiro. É pelo dinheiro. Tem até um ditado aí fora que diz assim: você conhece uma família depois do primeiro inventário, não é assim? Viu, irmãos? Aí está. Quando o nosso coração está no lugar errado. Nós somos dominados por isso. Aquele jovem chegou até Jesus cheio de boa intenção. Muitas boas intenções. Mas ele chegou até Jesus com bagagem. Viu, meus irmãos? Eu me lembrei agora da Mateus 12, 44. Fala assim, que tendo o espírito imundo saído da pessoa, ele vai para lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Aí ele fala assim: vou voltar para o lugar de onde eu saí, que é o ser humano, que é o coração. E fala assim o texto, Jesus dizendo, e quando ele chega ali, ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. E entrando ali, ele habita ali. E agora, o estado dessa pessoa, e traz mais 7, né? Mais 7 demônios com ele. Aí fala assim, e agora o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Porque agora existe 7 demônios e mais ele. É aqui, irmão, esse jovem aqui. Ele chegou até Jesus, mas o coração dele, naquele momento, ele tinha a oportunidade de limpar o seu coração diante de Jesus. Ele tinha a oportunidade de não só se ajoelhar diante de Jesus, mas prostrar o seu coração diante de Jesus. Mas ele achou muito difícil. Ele até foi até Jesus. Talvez muitos até tenham ido na igreja, tenham ido no templo. Mas quando chega ali, a proposta de Jesus não agradou, não agrada. E irmãos, e assim estava esse jovem aqui. E, irmãos, eu faço uma pergunta a vocês, para nós, nessa manhã. Nós estamos prontos a receber essa resposta de Jesus? Olha o que ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se você está pronto a receber essa resposta de Jesus, te mostrando qual o caminho para entrar no reino de Deus?
Olha a atitude dele. Ele se prostrou, ele se ajoelhou. Talvez ali seria um gesto: Senhor, Senhor, Deus meu, Senhor meu. Mas, irmãos, Jesus não está preocupado com performance, viu, meu querido? Né? Talvez, irmãos, o louvor aqui nessa manhã, né, eu tenho ouvido isso, né, eu sou pastor, a gente ouve isso de alguns membros da igreja, né, e até visitantes. Nossa, o louvor, né, Fred? O louvor, nossa, o louvor, estou impressionado. Mas se não tiver fazendo a vontade de Deus, não adianta, meus queridos. Nossa, a transmissão hoje não teve uma falha. Tomara que não tenha mesmo. Mas isso aí não impressiona a Deus, querido. Irmão, você pode estar aqui no culto nessa manhã, você pode ser batizado em Cristo Jesus, você pode participar da ceia nessa manhã, mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você não pertence ao reino dele. Quando Jesus falou assim: aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, leia lá o texto, fala assim lá, muitos falaram assim: duro é esse discurso, e foram embora, mal deram no pé, porque é duro, irmãos. Só quem faz a vontade do meu Pai que está no céu vai entrar no reino. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outra maneira. Irmãos, e o contexto aqui é o seguinte: Jesus, ele está subindo para Jerusalém. Ele está indo para ser crucificado. Ele está cumprindo, obedecendo a vontade de Deus na vida dele. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que vai morrer, mas ele não volta atrás. Irmãos, e com esse contexto, Jesus, ele tem autoridade para dizer para nós nessa manhã o que realmente vale na vida. O que vale na vida, meus irmãos, é fazer a vontade do Pai. Foi isso que ele fez, ele não abriu mão disso. Por isso que ele tem as credenciais, ele tem as condições de mostrar para o ser humano o que realmente importa na vida. E agora, irmãos, de todas as pessoas que vieram até Jesus, esse jovem é aquele que saiu pior do que chegou. Interessante isso. Pode analisar a Bíblia. Ó, ele veio para a pessoa certa, ele veio até Jesus. Ele mostrou a reverência correta. Ele abordou o tema certo. Ele recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. Interessante isso. Ele fez tudo certinho, mas na hora de decidir a favor de Jesus, ele tomou a decisão errada. Irmãos, ele tinha tudo, né, como nós imaginamos no mundo hoje, né, um ser humano. Ele tinha tudo para ser feliz, sabia disso? Ele tinha tudo para estar satisfeito. Ele tinha tudo para seguir a sua vida, mas tudo que ele tinha não preencheu o seu coração. Olha como era esse jovem. Aqui fala um homem, né? Mas Mateus vai falar que ele era um jovem. Ele era jovem. Ele tinha toda a vida pela frente. Ele tinha projetos, tinha sonhos. Tinha muitas realizações para viver em sua vida.
Ele era rico. Lucas vai dizer que ele era riquíssimo. Ele tinha tudo que o mundo podia oferecer. Irmãos, e está aqui uma questão que a sociologia não responde. Uma questão que para a sociologia eles não entendem isso. A classe pobre, a sociologia até entende, por vários motivos, da pessoa se entregar às drogas, se entregar ao vício, se entregar ao alcoolismo. Mas a sociologia não entende como é que a classe média alta, a classe rica, se entrega às drogas. O vazio do coração. A sociologia não responde isso. A filosofia não responde isso. A teologia da prosperidade não responde isso. Mas a Bíblia responde. Olha aqui, ele era jovem, ele devia estar bem fisicamente, quem aqui é jovem sabe disso. Ele era rico, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E aqui fala que ele era uma pessoa de posição, ele era importante, ele tinha fama e glória, mas tudo isso não preencheu o vazio do coração dele. Viu, meus irmãos? E essa regra aqui é para todas as pessoas, em todos os tempos. Nada preenche o vazio de um coração. Alguém disse que nós temos um vazio do tamanho de Deus. A história conta que Alexandre o Grande fala que quando ele olhou e ele viu a extensão do seu domínio, que era muita coisa. A história conta que na época ele dominou toda a terra habitada. Onde havia gente, ele dominou. Toca a história conta que quando ele olhou para a extensão do seu domínio, fala assim a história, que ele chorou. Sabe por quê? Porque não havia mais mundo a ser conquistado. Viu, meus queridos? Por mais que tenhamos na vida nossas realizações, nossos sonhos realizados, faculdade, pós-graduação, mas por mais que tenhamos, nada preenche o coração do ser humano a não ser Deus. Aquele jovem tinha tudo para ser feliz, mas havia um vazio no seu coração. Ele chega até Jesus porque o seu coração estava vazio, a sua alma estava vazia. Ele era uma pessoa sedenta de salvação. Parece que não, né? Mas era, meu querido. Olha o verso 17. Ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Ele veio buscar a vida eterna. Ele queria entender a vida eterna. Ele queria saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna. É uma pergunta errada. Né, irmãos? Eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu tenho que aceitar esse presente. Ele chega a Jesus: que devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, ele era uma pessoa sedenta de salvação, era assim. Ele andou meia caminhada, mas ele não entendeu, ele não aceitou. Eclesiastes 3:11 fala assim, que Deus colocou no coração do ser humano a eternidade, e nada nessa vida pode preencher esse vazio. Ele tinha um vazio, irmãos. Ele queria alcançar algo que preenchesse a sua alma. Irmãos, olha que interessante. Jesus, ele fala assim no versículo 19: você conhece os mandamentos?
Olha os mandamentos que Cristo citou, isso é muito importante. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Irmãos, pode deixar na tela esse versículo aí. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? É o seguinte, irmãos. É um grande ensino para a igreja nessa manhã. Um grande ensino para a minha vida nessa manhã. Aquele jovem chegou perguntando para Jesus: que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele veio perguntar a Jesus: Senhor, como eu faço para ter uma vida junto com Deus? É isso que ele perguntou. Irmãos, mas, em vez de Jesus dizer para ele assim, ó, ame a Deus, obedeça a Deus, em vez de Jesus citar os mandamentos referentes a Deus, que são os 3 primeiros, de Êxodo 20, ele cita os mandamentos que falam a respeito da vida com o próximo. Entendeu, meus irmãos? Ele pergunta sobre vida eterna, sobre vida junto com Deus, e Jesus responde, se ele observa, se ele obedece, se ele cumpre os mandamentos referentes ao próximo. Isso é sério, meus irmãos. Jesus não citou os primeiros 3 mandamentos, que era a vida com Deus. Não terá outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra? Sabe por quê, meus irmãos? Queridos, para você ter uma vida com Deus, para você ter comunhão com Jesus, para você estar de bem com Deus, só tem um jeito: estar de bem com o seu próximo. Irmãos, aquele jovem, ele fala assim: Jesus, eu tenho observado tudo isso. E Jesus não disse que não. Mas a observância daquele jovem, irmãos, era uma observância externa da lei. Mesmo porque pela lei ninguém será salvo. O apóstolo Paulo diz isso. Lucas fala assim, Lucas 16 fala assim, que a lei e os profetas foram até João Batista. Mas desde agora é anunciado o reino de Deus, e ali fala uma palavra que eu fico preocupado. E toda pessoa se esforça para entrar nele. Mas pastor, a salvação é de graça? É de graça. Mas eu gosto da definição de Calvino. Calvino, hein? Calvino fala assim, que a salvação é pela fé, mas não de fé desacompanhada. Esse jovem aqui, irmãos, ele foi o que cumpria, ele foi o que obedecia, ele observava, era um judeu. Um judeu legítimo, ele conhecia. Mas aqui, irmãos, Jesus está colocando na mente daquela pessoa, daquele jovem, sabe por quê? As bem-aventuranças. Você já leu as bem-aventuranças? Capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Lá fala de como nós podemos estar de bem com Deus. E leia lá. Para estar de bem com Deus, eu tenho que estar de bem com o meu próximo. Vê, meus irmãos? João vai dizer assim, como você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? É isso, meus irmãos. Aquele jovem achou que estava legal, kit. Mas não, meus irmãos. Ele observava a lei, mas ele se esqueceu que a lei
não é a letra da lei, é o amor que está na lei. É por isso que Cristo, quando Ele fala que Ele veio cumprir a lei, e Ele cumpriu, por quê? Ele cumpriu a lei dentro do amor de Deus. Não é a letra da lei. Senhor, eu tenho guardado, eu tenho observado, eu tenho feito tudo isso. Irmãos, e o texto diz que Ele foi amado por Jesus. Jesus viu o conflito dele, Jesus viu a necessidade dele, Jesus viu o vazio dele, Jesus viu o desespero dele, viu tudo isso. O texto fala que Jesus olhou para ele com amor, viu, meus irmãos? É assim que Jesus olha para nós, para o ser humano, para qualquer criatura. Jesus nos olha com amor. Mas, irmãos, salvação não é um sentimento, salvação não é uma emoção que você tem. Está aqui, irmãos, a regra aqui, ó. Não é você chegar aqui e dar glória a Deus somente, levantar a mão, plantar a bananeira. Não é isso não, meu querido. Salvação é mais que isso. Salvação é uma decisão. Eu não vou servir a Jesus por emoção. Tem tanta gente servindo por emoção. Não, irmãos. Salvação é uma decisão. Eu quero aceitar Jesus. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, você será salvo. Salvação é isso. Aquele jovem precisava confessar Jesus. Ele precisava entender que Jesus só pode ser visto no próximo. Sabia disso? Eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Você é mais um no templo. Não funciona, irmãos. Para Jesus, não. Irmãos, e aquele jovem estava enganado a respeito da salvação. Estava enganado. Sabe por quê? Ele viu a salvação como uma questão de mérito, e não algo da graça de Deus. Ele achou que ele poderia fazer algo para ser salvo. Ele se enganou na maneira de alcançar a salvação. Porque a salvação, irmãos, não está ligado naquilo que eu faço para Deus. Eu não faço para ser salvo. Salvação é aquilo que Ele fez por mim. Para eu ser salvo, eu tenho que aceitar o que Ele fez por mim. Eu tenho que aceitar o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Eu tenho que aceitar me alimentar da sua carne e do seu sangue diariamente. Eu tenho que aceitar o sacrifício completo de Cristo na cruz do Calvário ao meu favor. Sabe por quê, irmãos? Você pode pesquisar, por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo não é um sentimento. Toda religião do mundo, pode pesquisar, toda religião ensina que você tem que fazer algo para alcançar o favor dos deuses. E até no meio de algumas igrejas evangélicas se fazem isso. Eu tenho que fazer, não é assim? Eu tenho que sacrificar, não é assim? Não. Sabe por quê, irmãos? Cristianismo, esse projeto de salvação, não foi nada criado pela mente humana. É projeto de Deus. É Deus vindo ao encontro do homem. Foi Deus que veio buscar o Isaac. Foi Deus que veio buscar o Samuel, o Marcos, qualquer pessoa. É Ele que veio buscar. Deus, lembra aquele versículo? Fantástico. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não levando em conta os nossos pecados. Isso é salvação. Isso que aquele moço precisava entender.
Não é mérito. Eu não posso fazer, eu não posso pagar, não tem preço. Paulo fala isso. Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Viu, meus irmãos? É no corpo também, viu? Isso aqui faz parte, viu? Cuidado. A minha vida moral, a minha vida ética, faz parte. Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Aquele jovem não entendeu isso. Ele estava enganado. Mas, irmãos, pensa comigo. Se aquele jovem chegasse aqui na igreja, hoje, esquece ele aqui hoje, ou qualquer outra pessoa aqui, se ele citasse isso para a igreja aqui, que ele citou para Jesus, eu tenho guardado isso, Pai, eu tenho observado, desde a minha juventude, irmãos, aqui, ele seria aceito como membro, sabia? Eu receberia ele como membro da igreja, a igreja que receberia, na assembleia aqui. Mas, irmãos, aqui, Jesus está indo na raiz do problema. Aqui, irmãos, aparentemente está tudo certo, né? Se o texto parasse aqui, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas o texto não para aqui. Ao texto, Jesus olhando para ele com amor. Agora, irmãos, quando Jesus nos olha com amor? Sabe quando? Quando Ele olha para você e vê lá escondido o problema que está te atrapalhando de andar com Ele. Esse é o olhar dele para o ser humano com amor. Ele olhar para nós e detectar onde está aquele algo que está causando separação entre nós e Deus. Ele olhou ele com amor. E disse, aqui deve ter 6 mandamentos, né? 6 mandamentos. Mas ele falou para ele assim, ó, uma coisa te falta. Está vendo essa manhã, irmãos? Ele está olhando para alguém aqui dentro, não sei, ou alguém que está nos assistindo. Talvez você cresceu no lar evangélico, você tem pais evangélicos, talvez o seu pai é o pastor da igreja. Talvez o problema é com o pastor da igreja. Sabia disso? Olha, uma coisa te falta. Irmãos, faltava uma coisa só para que aquele jovem alcançasse a vida eterna. Para que aquele jovem tivesse uma vida junto com Deus na eternidade. Uma coisa. Mas, irmãos, essa uma coisa foi a razão dele não ter Jesus na vida. Falta uma coisa. Ele sabia, mas ninguém sabia. Os discípulos não sabiam, os que estavam ali não sabiam, os mestres da lei não sabiam, os fariseus não sabiam, os escribas não sabiam, mas Jesus sabia. Irmãos, o problema daquele jovem estava bem escondido, estava bem oculto, não aos olhos de Jesus. Falta uma coisa, Irmãos, aquele jovem, ele é confrontado com 5 ordens de Jesus. E essas 5 ordens está para todos nós nos dias de hoje. Vai continuar até a volta dele. Olha, te falta uma coisa. Vai, vende, dá, vem e me segue. E meus irmãos, queridos, nós só podemos ir até Jesus
quando você entende que aquilo que te falta, ou aquilo que está te impedindo, você tem que mandar embora. Aquele jovem queria uma vida junto com Deus, e Jesus falou da vida dele junto com o próximo. Sabe por quê, irmãos? O Deus daquele jovem era o dinheiro. Era o dinheiro que merecia a devoção dele. Era o dinheiro que merecia o tempo dele. Era o dinheiro que merecia a obediência dele. Era o dinheiro que merecia o coração dele. Vê, meus irmãos? Queridos, com Jesus não funciona. Porque o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário pelo ser humano foi um sacrifício completo. Isaías chega a dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso aí, meus irmãos. Aquele jovem fala aqui e ouvindo isso, ele retirou-se contrariado. Contrariado é mais forte que triste, né, Mary? Ele saiu indignado. Que isso? Mas, irmãos, Jesus sempre vai nos mostrar, nos pedir e nos fazer entregar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E aqui fala que aquele jovem, ele saiu muito contrariado, ele saiu triste, ele saiu arrasado, porque ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades. Irmãos, como muitos hoje, ele chamou Jesus de bom mestre, mas não estava disposto a obedecer a Jesus. O problema dele aqui, irmãos, não é o que ele fazia, era o que ele não fazia. Ele disse que guardava aqueles mandamentos, mas ele tropeçou nos dois principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O caso desse homem aqui, desse jovem aqui, foi o caso do rico e Lázaro. Mesma coisa. Aquele rico, ele se vestia bem, linho fino, púrpura, se banqueteava dia após dia. Olha aí. E na porta dele havia um mendigo. E ele não olhava o mendigo. Uma coisa. Viu, meus irmãos? Irmãos, Deus enxerga Jesus em nós através do próximo. O dinheiro era dele, a vida era dele. Quando ele precisou deixar isso para receber o reino, olha, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Irmãos, ele abriu mão do tesouro eterno por causa do tesouro momentâneo. Muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso. Preferem essa vida de 70, 80 anos do que uma vida eterna com Deus. Ele não quis os tesouros da glória. E fala assim, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, olha o que diz lá, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente, não é assim mesmo? Jamais terá o suficiente. Os que confiam no dinheiro, irmão, o texto se resume no seguinte: os que confiam no dinheiro não podem confiar em Deus. Em quem você confia nessa manhã? Onde está o seu tesouro, meu amado?
se não estiver em Deus, se a sua riqueza maior não for Deus. E diz assim um filósofo: você sabe que você é rico quando você possui algo que você não trocaria por toda a riqueza do mundo. Viu, irmãos? Nós somos ricos porque a salvação em Cristo nós não trocamos por nenhuma riqueza do mundo. Isso é ser rico. Viu, irmãos? Irmãos, nós crentes em Jesus Cristo, parece que hoje ninguém vê isso, né? Mas nós somos as pessoas mais ricas do mundo, que a nossa herança está nos céus, o nosso tesouro está no céu, onde a traça, o ladrão, nada pode destruir essa riqueza. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Irmãos, que o nosso tesouro esteja no céu, que o nosso coração esteja em Deus. Porque, irmãos, se isso não acontecer, será só religião, será só esquenta-banco, será só um crente nominal. Não, irmãos, só tem um tipo de seguidor: discípulo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus querido, nós exaltamos nesta manhã mais uma vez, Senhor, nós glorificamos o Teu santo e bendito nome, ó Pai, e queremos te agradecer pela Tua palavra nessa manhã, Senhor, que vem falar nos nossos corações, que vem nos mostrar, Pai, o perigo de ter um coração em coisas e não ter um coração em Ti, Senhor. Nos fala do perigo de ter uma riqueza, Pai, que não seja a riqueza do céu, a riqueza em Cristo Jesus. Senhor, que nessa manhã o nosso coração, Pai amado, possa, Pai, estar realmente firmado em Ti, firmado, Pai, nas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que a nossa vida nessa manhã esteja colocada, Pai, no Teu altar, e que o nosso desejo maior seja, Pai, sempre em estar na Tua presença, andando de acordo com a Tua vontade, Senhor. Oh, Pai amado, aquilo que eu não consegui transmitir nessa manhã, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações, Pai, que nessa manhã, Pai, se tiver alguém que está confiado em seus bens, em seus recursos, se está alguém aqui, Pai, confiado, Pai, naquilo que ele tem, que ele possa colocar, Pai, o seu coração nas Tuas mãos, que ele possa colocar o Senhor em sua vida como o seu tesouro real, o seu tesouro essencial, porque, Senhor Deus, em Cristo, e somente em Cristo, nós alcançamos a vida eterna. Nós oramos nessa manhã, ó Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.